Olá, seja bem-vindo à segunda parte da aula 37 de MA 091 Matemática Básica, que trata de sequências. Nessa segunda parte da aula, veremos as sequências cujo termo geral é definido em função do termo anterior. Na primeira parte da aula, todas as nossas sequências tinham termo geral dado em função do índice i. Entretanto, há casos de sequências nas quais o termo geral, AI, é dado em relação ao termo anterior da sequência, que aqui denominamos A de índice i-1. Quando a sequência é representada dessa maneira, precisamos fornecer também o primeiro termo da sequência ou outro termo qualquer, sem o que não é possível gerar os demais termos. Vejamos um exemplo. Se tivermos o iésimo termo da sequência como sendo o termo anterior mais 5, e se soubermos que o primeiro termo da sequência é menos 95, então podemos escrever A1 igual a menos 95, o A2 é o termo anterior, que é A1, mais 5, que é menos 90, o A3 é o termo anterior, que nesse caso é A2, mais 5, que é menos 85, e assim sucessivamente. Observe aqui que temos o A índice i, então no caso de A2, o índice i é igual a 2, e aí temos A de índice 2 igual a o A com o índice i menos 1, então é o A com o índice 2 menos 1, mais 5. E isso significa o A cujo índice é 1, já que 2 menos 1 é 1, mais 5, como de fato aparecia aqui no nosso exemplo. Por outro lado, se tivermos uma sequência na qual o iésimo termo é duas vezes o termo anterior, e se considerarmos que o primeiro termo da sequência é 2, então a sequência será 2, que é o primeiro termo, o segundo termo será o dobro do anterior, portanto 4. O terceiro termo será o dobro do anterior, portanto 8. O quarto termo será o dobro do anterior, portanto 16, e assim sucessivamente. Então, olhemos de novo para o termo A2 e repare que, nesse caso, o A2 será dado por duas vezes o termo A com o índice 2 menos 1, e como 2 menos 1 é igual a 1, isso será igual a duas vezes a 1, como havíamos indicado no nosso exemplo aqui em cima. Repare, então, que não é a mesma coisa escrever A com o índice i menos 1 e escrever A índice i menos 1. Você sabe explicar essa diferença? Pense nisso. Agora que já vimos duas maneiras de escrever o termo geral de sequências, vamos tomar esse exemplo no qual conhecemos os primeiros termos de algumas sequências e desejamos encontrar a expressão do termo geral. Começando aqui pelo item 1, note que a diferença entre o primeiro e o segundo termos é de 6 unidades e que o mesmo se observa entre o segundo e o terceiro e entre o terceiro e quarto e assim sucessivamente. Neste caso, então, podemos escrever A índice 1 igual a 2, o primeiro termo conhecido. O segundo termo é o termo anterior mais 6, ou seja, é 2 mais 6. O terceiro termo é o termo anterior mais 6, ou seja, 2 mais 6 mais 6 novamente, o que dá 2 mais 2 vezes 6. O quarto termo é o anterior mais 6, ou seja, é este termo aqui mais 6, o que vai dar 2 mais 3 vezes 6, e o quinto termo é o anterior mais 6, ou seja, este termo aqui mais 6, que é igual a 2 mais 4 vezes 6. Observamos então que o termo geral pode ser escrito como sendo AI igual a A índice i menos 1 mais 6, um termo é igual ao anterior mais 6, ou podemos tentar encontrar uma fórmula geral que não depende do termo anterior da sequência, mas depende apenas do índice i. Nesse caso, vamos observar todos os termos enumerados aqui. Note que todos eles envolvem o número 2, todos eles envolvem o número 6, e o que difere um termo do seguinte é o número que está multiplicando o 6, que pode ser 2, 3, 4 e pode ser
1 nesse caso, embora não esteja ilustrado. Note que este número 4 que está aqui é exatamente o índice da sequência 5 menos 1, assim como esse índice 3 que está aqui é o índice 4 que aparece aqui na frente, menos 1. Então, podemos escrever o a de i, nesse caso, igual a 2 mais o índice da sequência menos 1 vezes o número 6. E para a nossa segunda sequência, reparamos que o segundo termo é o primeiro vezes 3, o terceiro termo é o segundo termo vezes 3 e o quarto termo é o terceiro termo vezes 3. Nesse caso, podemos escrever a1 igual a 3, a2 igual a 3 vezes o anterior, a3 igual a 3 vezes o anterior e assim sucessivamente, de tal forma que o 1º termo é 3 vezes o termo anterior. Observando também esses valores, reparamos que esse aqui é 3 elevado a 1, este aqui é 3 ao quadrado e assim sucessivamente, de tal maneira que o 1º termo também pode ser escrito como sendo 3 elevado a i. A vantagem desta fórmula é que ela não depende do termo anterior da sequência, mas apenas do índice i. Isso é uma grande vantagem quando queremos calcular um termo qualquer sem calcular os anteriores. Imagine que só queiramos calcular o centésimo termo de uma sequência. Se a sequência for descrita por um termo geral que depende do termo anterior, precisamos calcular o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 99º termo para obter o centésimo. Já se o termo geral depende só do índice i, o cálculo é imediato.